aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham pela internet, graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicados. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 4, para a nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, para a nossa reflexão. A palavra é de gratidão a Deus pela vida do apóstolo Geraldo Carlos de Andrade, sua esposa, a missionária Flávia. Deus continue abençoando esta igreja, este casal. Eu não posso deixar de glorificar a Deus, magnificar os céus pela vida do pastor Geraldo, de sua esposa, pela igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Desde o início do meu ministério, o pastor Geraldo tem abraçado o meu ministério. Eu quero aqui, mais uma vez, ser grato a Deus e a Ele por sempre acreditar no nosso ministério. Grato por esse gentil convite, esse privilégio e esta honra de estar aqui. Hoje eu posso dizer mais do que nunca, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Um abraço à minha esposa, que está me acompanhando pela internet, juntamente com meus dois filhos, o Davi e o pequeno Jonatas. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando, não somente aqui no Brasil, mas também em todas as partes do mundo, aonde nós temos o privilégio de entrar em vossas casas com a ministração da palavra de Deus. Atos capítulo 2, se eu posso ler, diga amém. Pastor Vanderlei, Deus abençoe, em nome de Jesus. Elcio, Deus abençoe, em nome de Jesus. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Podeis sentar. Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema seria: por que não posso parar de falar em línguas? Por que eu não posso parar
de falar em línguas estranhas. A salvação é um pacote. Hebreus capítulo 6, versículo 9, fala-nos de coisas que acompanham a nossa salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 9, fala-nos de coisas que acompanham a nossa salvação. E indubitavelmente, depois de ser salvo, o maior privilégio que um crente pode ter é de ser batizado com o Espírito Santo. Depois da salvação, a maior dádiva que um crente pode ter é ser batizado com o Espírito Santo. Embora o batismo com o Espírito Santo não influencie diretamente na nossa salvação, indubitavelmente, o batismo com o Espírito Santo é a maior bênção que Deus pode dar a um crente depois da sua salvação. Alguns ramos da teologia entendem e separam o modo com que Deus tratou com a humanidade em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, lei e a dispensação da graça, que também pode ser chamada de a dispensação do Espírito Santo. O Espírito de Deus tem sido derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja desde o dia de Pentecostes. E quando nós lemos Atos capítulo 2, nós vemos um texto contextualizado com o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, houve um derramamento do Espírito Santo. Consequentemente, houve um avivamento. E em Atos capítulo 2, nós temos um modelo, as características de um verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, não haverá um avivamento sem que antes haja um derramamento do Espírito Santo. E foi o que houve em Atos 2. É bom lembrar que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, naquele mesmo dia, estando os discípulos em uma casa com as portas fechadas, Jesus apresentou-se no meio deles e, soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Ali, os discípulos receberam a pessoa do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 2, eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Uma coisa é ter a pessoa do Espírito Santo, outra coisa é ter o poder do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus entrou no deserto para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. 40 dias depois, após vencer Satanás, Lucas vai dizer que ele sai do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. E ele sai do deserto cheio do poder do Espírito Santo. E o texto diz que cumpriu-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Na Páscoa Jesus foi traído. Na Páscoa Jesus foi julgado. Na Páscoa Jesus foi preso. Na Páscoa Jesus foi condenado. Na Páscoa Jesus foi abandonado.
Na Páscoa os discípulos se entristeceram, se contristaram. Na Páscoa Pedro negou Jesus 3 vezes. Na Páscoa Jesus morreu. Então Páscoa fala de dor. Páscoa tem a ver com morte. Páscoa tem a ver com sangue. Páscoa tem a ver com traição. Páscoa tem a ver com amarguras, sofrimentos, com desamparos. Mas eu dou glória a Deus, que sempre depois de uma Páscoa haverá um Pentecostes. Sempre depois de uma Páscoa de dor, de sofrimento, de choro, de traição, de abandono, haverá um Pentecoste de avivamento. Haverá um derramamento do Espírito de Deus. Ninguém nunca vai viver uma Páscoa, ou melhor, um Pentecoste na sua vida, sem antes viver uma Páscoa. A Páscoa de dor, a Páscoa de sofrimento, a Páscoa de abandono, de traição, ela antecede um Pentecoste de poder, um Pentecoste de avivamento. E o texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que mesmo lugar era esse? O que esse lugar tem a ponto de Lucas dizer que eles estavam reunidos, unidos de novo, no mesmo lugar. Mesmo lugar de quê? Ora, que lugar era esse? Este lugar era o cenáculo. E por que Lucas diz no mesmo lugar? Porque fora neste mesmo lugar, neste mesmo cenáculo, que Jesus havia realizado a última Páscoa, a última ceia. E os discípulos não tinham boas lembranças deste lugar. Os discípulos não tinham boas recordações deste lugar. Foi neste lugar que Jesus celebrou a última Páscoa. Foi neste lugar que o corpo de Jesus foi partido, que o sangue de Jesus foi derramado. Foi nesse lugar que Jesus provou as ervas amargas. Foi neste lugar que os discípulos se entristeceram, se contristaram. Foi neste lugar que os discípulos brigaram entre si, quem dentre nós é o maior. Foi neste lugar que eles foram repreendidos por Jesus. Foi neste lugar que Pedro ficou sabendo que negaria Jesus 3 vezes. Foi neste lugar que Judas ficou endemoniado. As lembranças que os discípulos tinham deste lugar eram as piores possíveis. Porém, 50 dias depois, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles poderiam ter procurado outro lugar que não tivesse sido marcado por ervas amargas, por sangue derramado, por corpo partido, por traição, por negação. Porém, 50 dias depois, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Existem pessoas que pensam que o segredo do sucesso é mudar de lugar, que o segredo do avivamento é mudar de lugar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Ele vai te avivar é no mesmo lugar. Ele vai te prosperar é no mesmo lugar. Ele vai te abençoar é no mesmo lugar. O lugar do choro será o lugar do consolo. O lugar das maiores derrotas será o lugar das maiores vitórias. Não é o lugar que faz você, é você quem faz o lugar. Alguém está dizendo: se eu mudar de igreja, de ministério, de lugar, as coisas vão ser diferentes. Mas Deus está dizendo:
que avivamento acontece no mesmo lugar. E quando se fala de cenáculo, apóstolo Geraldo, dificilmente se lembra da Páscoa. Quando se fala de cenáculo, dificilmente se lembra do sangue, do corpo partido, da traição de Judas, da negação de Pedro. Quando se fala de cenáculo, dificilmente se lembra das ervas amargas. Quando se fala de cenáculo, se lembra de Pentecostes, se lembra de Espírito Santo, se lembra de poder. Deus está dizendo: o teu cenáculo não será marcado pela Páscoa, o teu cenáculo será marcado pelo Pentecoste. O teu cenáculo não será marcado pela perda, pela dor, pela traição, pelo sofrimento. O seu cenáculo será marcado pelo agir de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Pentecoste. Estavam reunidos no mesmo lugar. E o texto diz que foi de repente que veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso. Eu procurei esse texto nos originais, ou nas melhores cópias dos originais, e eu encontrei uma palavrinha grega chamada ascoltai. E a palavra grega ascoltai significa literalmente trazido por. Vou repetir isso aqui. A palavra grega ascoltai significa literalmente trazido por. Foi traduzido como de, mas a melhor tradução seria trazido por. Então, aonde foi traduzido veio do céu um som como de um vento, no grego é ascoltai, e a melhor tradução seria trazido por um vento. Então o som que encheu a casa não foi simplesmente um som como de um vento, mas o texto original diz que foi um som trazido por um vento. Você sabe que o vento tem essa função de levar o som. Quando Jesus pregava para 5.000 pessoas na praia ou em um monte, ele se posicionava em um local de maneira que o vento levasse o som da sua voz, porque o vento tem essa função, ele leva o som, ele traz o som. E o que o texto está dizendo literalmente é que, estando todos reunidos no cenáculo, de repente veio do céu um som trazido por um vento. A pergunta é: qual foi o som que encheu a casa? Se o som que encheu a casa não foi apenas um som de um vento, e sim um som trazido por um vento, e esse vento é pneuma, sopro, espírito. Oramaia, Xandorebahai. Então a tradução é aqui: um som trazido pelo Espírito. Qual foi o som que encheu a casa? Quantas vezes eu li esse texto e eu pensei que o som que encheu a casa foi um som como de um vento. Mas eu aprendo no texto original que foi mais do que isso. Um som trazido por um vento. E a pergunta é: se o som que encheu a casa não foi apenas um som de um vento, qual foi o som que encheu a casa? É simples. O texto diz que o som veio do céu.
Se a gente descobrir qual é o som do céu, a gente descobre qual foi o som que encheu a casa. Pastor, no céu tem som? Tem. Lá só teve silêncio meia hora. Qual é o som do céu, pastor? Pergunta para quem já foi lá. João escreveu no Apocalipse capítulo 19: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz que dizia: aleluia! Que mais, João? Glória a Deus! Que mais, João? Verso 3, aleluia! E o que mais? Verso 4, amém. Qual é o som do céu? Aleluia, glória a Deus, amém. Tem aí? Tem aí? Tem aí? Você já percebeu que a palavra aleluia não tem tradução? A palavra aleluia não tem tradução. Nos Estados Unidos dizem aleluia. Na Grécia dizem aleluia. Em Israel dizem aleluia. Você vai num culto lá na Coreia, você não entende nada, mas lá pelas tantas você ouve um aleluia. No Japão dizem aleluia. Na China dizem aleluia. Na Alemanha dizem aleluia. Na Inglaterra dizem aleluia. E aqui no Brasil nós também dizemos aleluia, porque este som veio do céu e foi o Espírito Santo que trouxe. A palavra aleluia é uma palavra universal. Ela faz parte de todos os idiomas. Parece que vejo os 120 no cenáculo assentados. De repente entra na casa um som de vozes que diziam aleluia, 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 glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Pedro, está ouvindo essa voz? Estou. João, está ouvindo essa voz? Estou. Tiago, está ouvindo esse som de vozes que dizem aleluia, glória a Deus, amém? Estou. E o que é que a gente faz? Vamos repetir e começar. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Os 120, glória a Deus, amém. Aquele som de vozes glorificando encheu a casa e contagiou o ambiente, de forma que os 120 começaram a dizer aleluia, glória a Deus, amém. Lá pelas tantas, quando Pedro abre a boca para dizer aleluia, não sai mais aleluia, sai uma rajada de línguas estranhas. Sabe por que tem crente que vem para o culto e não fala em línguas? Porque não diz aleluia. Sabe por que tem crente que vem para o culto e não fala em línguas? Porque não dá glória a Deus. Sabe por que tem gente que não consegue falar em línguas? Porque não abre a boca nem para dizer amém. Pastor, como é que eu faço?
para receber línguas estranhas, comece dando aleluia, glória a Deus e amém. Pastor, eu vim para o culto e não senti nada. Também tu não deu glória a Deus, aleluia e amém? Experimenta. Vim para o culto. E independentemente de quem está pregando, cantando, você abrir a boca e começar a dizer assim, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Começa dando aleluia, começa dando glória a Deus, começa dizendo amém. Daqui a pouco está chorando, está arrepiando, está falando em línguas estranhas, está sendo batizado com o Espírito Santo. Então aquele som encheu a casa, e de repente eles começam a falar em outras línguas. Aí o texto diz que foram vistas, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aqui eu aprendo que as línguas de fogo não foram vistas na boca. O texto diz que elas pousaram sobre cada um deles. Aqui eu aprendo que batismo com o Espírito Santo começa aqui. As línguas estranhas começam aqui. Avivamento não começa nos pés. Avivamento não começa nas mãos. Avivamento não começa na boca. Avivamento começa na cabeça. Primeiro você entende. Primeiro você ouve. Primeiro você absorve. Primeiro você conhece. Depois você pula. Depois você bate palma. Depois você fala em línguas. Mas a grande verdade é que batismo com o Espírito Santo começa aqui. Tem gente que pula, sapateia, fala em línguas. Quando acaba o culto, a pergunta é: o que o pastor pregou? Não sei. Qual foi o texto? Não sei. Qual foi a mensagem? Não sei. Não confunda avivamento com animamento. Não confunda avivamento com movimento. Avivamento começa na cabeça. Eu não vim aqui esta noite dizer receba fogo nos pés, receba fogo nas mãos, receba fogo na boca. Eu vim dizer receba fogo na sua cabeça, receba fogo na sua mente. Saia deste culto esta noite com a sua mente incendiada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Avivamento não é fogo nos pés. Avivamento não é fogo nas mãos. Avivamento é fogo na cabeça. Avivamento é fogo na mente. As línguas pousaram sobre a cabeça deles. E depois que as línguas vieram na cabeça, o texto diz que eles falaram. Tem gente que diz assim: eu não vou falar em línguas, porque isso é coisa da minha cabeça. E você acha que a língua vai vir aonde? Ei! O homem é corpo, alma
e espírito. Deus fala. Deus comunica com o homem no seu espírito. Lembra quando Isabel, grávida de João Batista, 6 meses, abraçou Maria, grávida de Jesus? O feto que estava dentro da barriga de Isabel não estava consciente. Porém, com 6 meses de gestação, o Espírito Santo que estava no ventre de Maria comunicou com o espírito de João Batista que estava dentro do ventre de Isabel, e ele deu um pulo para cima, porque Deus fala no espírito. Sabe o que é interessante? É que João Batista nasce, cresce e vem a consciência, vem o intelecto. Aí o João, de 30 anos, preso na cadeia, manda um recado para Jesus assim: és tu o Cristo? Então quer dizer que João Batista, de 6 meses, teve certeza de que Jesus era o Cristo. O João Batista, de 30 anos, duvidou. Por quê? Porque Deus fala no espírito do homem. Aí o espírito comunica com a alma, e a alma faz contato com o corpo. Então, o que são as línguas estranhas e como elas vêm? Elas vêm no seu espírito. O seu espírito passa para a alma, e a alma passa para o corpo. Então não fique pensando: não vou falar em línguas, porque isso é coisa da minha cabeça. É aí mesmo que as línguas vão vir. Não vou falar em línguas, porque é coisa de mim. Ei, quem é que concede as línguas? É o Espírito Santo. Ele mora fora ou dentro? Se quem concede as línguas é o Espírito Santo, e ele mora dentro de você, as línguas vão vir de onde? De dentro. Pastor, não vou falar em línguas porque isso é coisa de mim. O Espírito Santo está em ti. Então as línguas vão vir de ti. O Espírito Santo comunica com o seu espírito, o seu espírito comunica com a sua alma, e é nesse momento em que as línguas vêm na mente. Aí você decide se você vai crer ou se você vai duvidar. Quem duvida não fala, mas quem crê abre a boca e solta as línguas que o Espírito Santo está dando para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. O Espírito Santo comunica com o espírito deles. O espírito deles comunica com a alma, com a mente deles. E quando as línguas vêm na mente, na cabeça deles, eles creem. Eles abrem a boca e começam a falar as línguas estranhas. O texto não diz que eles falaram línguas humanas. O texto diz que aquela gente os ouviu falar na sua própria língua. Não foram eles que falaram os idiomas daquelas nações. Foram aqueles homens que ouviram, falando na sua própria língua. Então houve uma ação sobrenatural
não somente na boca de quem falava, como também nos ouvidos de quem ouvia. De forma que, falando eles línguas estranhas, aqueles homens ouviam como se fossem as línguas das suas nações maternas. Porque Paulo diz que quem fala em línguas, fala em mistérios. Se fosse língua humana, não seria mistério. Qualquer pessoa que faz um curso poderia entender e interpretar. Mas nós sabemos que língua estranha não se interpreta depois que se faz um curso numa escola de idiomas. Língua estranha se interpreta através do dom de interpretação de línguas que vem do Espírito Santo. Então, eles falaram línguas estranhas, glossolalia e não xenolalia. Porém, falando eles glossolalia, o Espírito Santo fez. Deus fez com que aqueles homens ouvissem xenolalia. Eles falam glossolalia, mas entre a boca deles e o ouvido daqueles homens foi o Espírito Santo, e fez com que no ouvido deles chegasse xenolalia. Então houve uma ação do Espírito Santo, tanto na boca de quem falava, como nos ouvidos daqueles homens que ouviam. E alguém vai dizer que o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, está restrito a Atos 2. Porém, ele se esquece que no mesmo capítulo, ao ser perguntado por aqueles homens sobre o que fazer para receber o dom do Espírito Santo, Pedro respondeu no verso 38: arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, falando de Joel 2, falando das línguas estranhas, falando do dom de línguas, ele diz: pois esta promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todos que ainda estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o alcance dessa promessa vai além de Atos capítulo 2. Alguém também vai dizer que para ser batismo com o Espírito Santo, tem que ser então igual a Atos 2. Tem que ter fogo visível, tem que ter som de vento na casa. Alguns que são contra o batismo com o Espírito Santo vão afirmar que para esse evento de Atos 2 se cumprir em nossos dias, tem que ser igual. Então tem que ter fogo visível, tem que ter barulho de vento, e tem que ser línguas humanas. Mas eu já mostrei aqui que não eram línguas humanas. Agora, estes que assim afirmam, esquecem que esse mesmo evento, o batismo com o Espírito Santo, se repetiu outras vezes em Atos dos Apóstolos, sem fogo, sem vento, sem som de vento. Então o elemento principal do batismo com o Espírito Santo, e a evidência principal do batismo com o Espírito Santo, não são o fogo, não é o vento, nem é o som. A evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Em Atos 8, em Samaria, não houve fogo,
não houve vento, mas houve língua estranha. Em Atos 10, na casa de Cornélio, quando Jesus batizou os gentios, não houve fogo, não houve vento, mas houve línguas estranhas. Em Atos 19, quando houve mais uma vez um derramamento do Espírito Santo, com evidências de línguas estranhas, não houve fogo, não houve vento, e também não houve ninguém para dizer que eram línguas humanas, mas houve línguas estranhas. Aí esses também vão dizer assim: o dom de línguas cessou no decorrer da história da igreja. É verdade. Lá pelo finalzinho do século I, quase já não se ouvia mais falar em línguas estranhas. Também não havia mais dom de curas, também não havia mais interpretação, também não havia mais manifestações do Espírito Santo. De fato, eles estão certos. O dom de línguas cessou no decorrer da história. Lá pelo finalzinho do século I, a igreja quase que já não mais falava em línguas. Mas foi para esta igreja que Jesus disse: levanta de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí vem a igreja de Esmirna, igreja perseguida. Vem a igreja de Pérgamo, popular. Vem a igreja de Tiatira, apóstata, papal. Aí vem a igreja de Sardes, reformada, tinha nome de que estava viva, mas ainda estava morta. Mas aí vem a igreja Filadélfia, que representa a igreja do século XIX, século XX, quando os dons voltaram, quando o avivamento voltou, quando novamente houve o derramamento do Espírito Santo, quando finalmente a igreja voltou para o Pentecostes, a igreja voltou para o cenáculo. Quando finalmente a igreja voltou para a prática das primeiras obras. E a pergunta é: por que eu não posso parar de falar em línguas? Primeiro, falar em línguas é uma promessa de Deus em Joel 2. Joel profetizou o batismo com o Espírito Santo. João Batista anunciou o batismo com o Espírito Santo. Jesus confirmou o batismo com o Espírito Santo. E Pedro disse que o batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que ainda estão longe e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se há um chamado para a salvação, também há um propósito e um chamado para o batismo com o Espírito Santo. Porque não posso parar de falar em línguas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então quando você fala em línguas, você está trazendo edificação para si mesmo. Você está se fortalecendo espiritualmente. Porque não posso parar de falar em línguas, porque quem fala em línguas fala em espírito. É o seu espírito se comunicando com o Espírito de Deus, se comunicando com Deus. Porque não posso parar de falar em línguas, porque quem fala em línguas não fala a homens. Mais uma vez, uma prova bíblica que não são línguas humanas. Se fosse língua humana, quem falava em línguas falava a homens. Era só ter alguém poliglota que iria interpretar. Mas quem fala em línguas, primeiro, edifica a si mesmo. Segundo, fala a Deus e não aos homens. E o texto diz que quem fala em línguas fala em mistérios. Mistérios. E para que a igreja seja edificada, é necessário que esse dom seja acompanhado pelo dom de interpretação de línguas. E a Bíblia diz
Primeiro, que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Olhe para mim, preste bem atenção. A Bíblia diz que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Pastor, já sou batizado. Aí vem o segundo passo. A Bíblia diz que nós temos que buscar os dons do Espírito Santo. E um deles é o de interpretação de línguas. Então você já é batizado com o Espírito Santo? Sou. Então busque o dom da variedade de línguas. Pastor, já tem o dom de variedade de línguas. Então ore e peça a Deus o dom de interpretação de línguas. Então o batismo com o Espírito Santo é só o primeiro passo. O batismo com o Espírito Santo é só a aguinha na canela. Tem crente que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas uma vez só e está tudo bem. Não. O primeiro passo é receber o batismo. O segundo passo é buscar a variedade de línguas. E depois que já se tem a variedade de línguas, Paulo diz que nós temos que buscar o dom da interpretação de línguas. Paulo diz que quando ele fala em línguas, o seu espírito ora bem. Então quando você dobra os seus joelhos para orar, e acabam as suas palavras, a melhor coisa que você faz é orar em línguas estranhas. Porque quando você ora em línguas, ainda que a sua mente fique infrutífera, mas o seu espírito está orando bem. O seu espírito está se comunicando com Deus. E o seu espírito sabe se comunicar com Deus. Para concluir esse estudo, essa palavra, olhe para cá. Quando você está orando e de repente você começa a orar em línguas, a sua mente fica infrutífera. Mas o importante é que o seu espírito está orando. O seu espírito ora de fato. O seu espírito ora bem. Ele se comunica com Deus. Quantos se lembram daquela expressão? Estou com saudade do céu. Aí alguém diz assim: como pode alguém ter saudade de um lugar que nunca foi? Quem foi que disse que a gente nunca foi lá? A Bíblia diz que quando o homem morre, o pó volta à terra e o espírito volta. 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 Só volta quem de lá veio. Só volta quem de lá veio. Então dentro de cada ser humano que existe no planeta, tem um espírito que já esteve no céu. Tem um espírito que conhece a Deus. E tem um espírito que quer se comunicar com Deus, quer se conectar com o céu. E a única forma de nós fazermos isso é falando em línguas estranhas. Porque quando você fala em línguas, o seu espírito ora de fato. O seu espírito se comunica com Deus. Se coloque em pé. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você pode começar a falar em outras línguas aí agora. Você que já é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo você não fala em línguas, você pode receber o renovo aí agora. Você pode receber variedade de línguas agora.
Você que já tem variedade de línguas, você pode receber o dom de interpretação de línguas aí agora. Eu ministro agora que a unção do Espírito de Deus vai ultrapassar o tempo e o espaço, e quase como uma ação Bluetooth vai sair de dentro deste aparelho, deste celular, desse televisor, dessa tela, e vai invadir essa sala, esse quarto, essa casa, esse carro agora, e alguém vai receber renovo, alguém vai receber batismo. Comece a falar em línguas aí agora. As línguas estranhas não estão restritas ao tempo. Aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, seja renovado aí agora. Aonde houver um crente que não é batizado, fale em línguas pela primeira vez agora. Japão recebe, Tailândia recebe, China recebe, Estados Unidos da América recebe, Alemanha recebe, Argentina recebe, México recebe, Coreia recebe, Nordeste recebe, Brasil recebe. Aonde houver um crente, receba novas línguas aí agora. Comece a orar em línguas. Pastor, eu fui batizado, mas eu não falo em línguas. Comece a orar aí agora, pedindo o dom de línguas. Vai. Comece a orar aí agora, pedindo o dom de línguas. Eu quero que você comece a orar aí agora, pedindo o dom de línguas. Você que só falou em línguas uma vez na sua vida, você que só falou em línguas uma vez na sua vida, eu quero que você comece a orar agora, para Deus te dar variedade de línguas. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Você que já fala em línguas, comece a entender as línguas agora. Comece a receber interpretação de línguas agora. Deus está falando com alguém lá no Japão. Deus está falando com alguém lá na América. Deus está falando com algum estrangeiro agora. O Espírito de Deus está agindo. Seja cheio do Espírito Santo nessa quarentena. Seja cheio do Espírito Santo nessa quarentena. Há quantos dias você não fala em línguas? Há quantos meses, há quantos anos você não fala em línguas? O teu espírito está gemendo dentro de você. Portanto recebam, portanto recebam, portanto recebam aí agora. Você que está acompanhando esta live, você que está acompanhando esse culto, seja batizado com o Espírito Santo nessa quarentena aí agora. Seja cheio do Espírito Santo. Testemunhos comecem a ser dados agora, não somente aqui no Brasil, mas além das fronteiras. Aonde este culto estiver chegando, o Espírito Santo está invadindo agora. O vento do Espírito está soprando. Abra as janelas. O vento do Espírito está soprando. Abra as janelas. O vento do Espírito está soprando. Abram as vossas janelas agora. Sopra, 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 sopra. Eu navegarei
Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aplauda o Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Podeis sentar por gentileza, meus irmãos. Quero louvar a Deus sem palavras para agradecer ao pastor Eliel Silva, que mais uma vez trouxe uma revelação do céu para nossas vidas. Eu tenho assim muita gratidão e alegria, e é sempre bom ouvi-lo. Sempre tem algo especial, algo tremendo, algo maravilhoso, e nesta noite não foi diferente. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós queremos lembrar os irmãos que nós estamos aí fazendo nossos cultos. Quinta-feira agora tem a grande quinta de libertação, quinta impactante, quinta de glória. Tem aqui poder de Deus, bênção de Deus a partir das 7h30. Tem no domingo pela manhã escola bíblica dominical. Acione lá, você vai estar assistindo aí a live dos nossos irmãos aqui, professores da escola bíblica dominical, né? Professor de criança, ele fala da revista. Se inscreva também no nosso canal, Glória a Jesus, portal TV Filadélfia, no YouTube aí. Nós estamos passando tudo para os irmãos. Então os irmãos estejam ligadinhos conosco aí todo esse tempo, no nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos bendizer o nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui o diácono Edmir, está fazendo aniversário, é isso mesmo? Ademir, né? Eu aprendi a falar Edmir agora para falar direito, só o sangue, viu? Ademir, glória a Deus. Vem para cá, nós vamos orar, vamos ministrar a bênção de Deus na vida do nosso irmão, glória a Jesus. Você que tiver aniversariante, receba essa oração também em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Quero chamar aqui o pastor Rodrigo, ele vai orar, ele vai impetrar a bênção apostólica e ele vai terminar o nosso culto no nome do Senhor Jesus. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós entregamos o nosso culto ao Senhor como adoração ao Teu nome. Receba o nosso culto, Senhor, de adoração, de louvor a Ti, Senhor Deus da glória, e que no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, as bênçãos do Senhor seja direcionada a estas casas, a estas famílias e a vida também do aniversariante, Senhor, tanto que está aqui como os que estão em casa sejam agraciados pelo poder do Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que toda sorte de bênção estejam em suas casas e também conosco. Estendam as mãos na posição de receber, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos que crer digam amém. Amém. Está terminado, tenha uma ótima noite em nome de Jesus.